Olá, doutora! Olá, doutores! Vamos começando mais uma turnê Dentista Gestor, né? Vamos, passaporte na mão, vamos chegar até o Canadá. Tô vendo que o Rodrigo Cunha já tá aí, ó, bacana, já solicitou. Vamos ser breve, vamos chegando todo mundo, pessoal. Essas lives, né, de intercâmbio estão sendo, pelo menos para mim, espero para vocês também, está sendo de muita valia, porque estamos enxergando uma outra realidade, né? Quem está acompanhando, quem já acompanhou da China, da Itália, dos Estados Unidos, da Austrália e provavelmente a de hoje, vai ter a mesma percepção, né? A gente, quando está aqui no mundo real, começa a querer acreditar na ideia de voltar a trabalhar, que é possível, mas sempre que a gente vê uma live com um colega, né, a gente toma um choque de realidade e fala, epa, o negócio é sério mesmo, né? Então vamos para mais um contato, vamos ver se a gente consegue tudo legal. A Tatiana da Austrália tá aí, né? Você gostou dessa brincadeira, né, colega? Já vamos falar de novo com a Austrália. Rodrigo, enquanto a turma tá chegando aí, bebeu uma aguinha. Vamos ver se a gente consegue. Grande Ótimo. doutor Rodrigo Cunha, um enorme prazer estar falando contigo. Tá me ouvindo, beleza aí? Tô te ouvindo sim, tô te ouvindo tranquilo. Pessoal de casa, tá tudo ok? Vamos dar um tempinho para a turma chegar. Show demais, show demais. Doutor Rodrigo, muito obrigado, tá? Em nome de todos os colegas de profissão, tá? A sua disponibilidade, a sua presteza também, desde o início, né? Topou aí conversar com a gente. Para começar, né? A pergunta que todo mundo gosta de saber: o que você foi fazer no Canadá? Me fala onde que você está aí, qual que é a cidade, quantas horas aí agora, tá frio, tá calor? Seu telefone deu uma mexidinha aí. Aqui vai ser meio improvisado. Vamos ver o que dá para a gente fazer aqui. Sem problema, Bom, sem problema. ahn, bom, primeiro de tudo, parabéns pela iniciativa. Excelente essa ideia, essas lives. Eu acho que essa interação com outros lugares do planeta são excelentes, ter outros pontos de vistas. Ah, é interessante ver quanta coisa no Brasil é muito melhor que aqui fora. É importante ver que tem coisa aqui fora que é bem legal, que a gente pode usar no Brasil. E essa globalização hoje é um dos aspectos positivos que a gente vê hoje, né? Ah, bom, eu vim para cá em 2010, eu decidi vir embora para cá, cara. Eu me formei em 1994, me formei na PUC de Campinas. Bacana. De lá eu fiz a minha especialização em endodontia, fiz em Piracicaba, na Unicamp, sob orientação do professor Valdrigue. Aí eu fui trabalhar com o professor Carlos Bueno, da equipe de endodontia de Campinas. Ele foi meu professor na PUC, meu mentor, uma das pessoas responsáveis por quem eu sou hoje, né? Eu sempre falo que eu devo muito a essa pessoa aí, né? Legal, legal. A gente sempre deve algo a alguém e é muito Ah, bom quando a gente reconhece, né? Porque tem gente ah, que passa por cima e acha ah, que está o, sozinho. o Carlos, além de um grande mentor, foi um grande amigo e padrinho, e é sempre legal falar dele. Fiz o meu mestrado na São Leopoldo Mandique, em Campinas, sob orientação do Carlos. Fiz meu doutorado sob orientação do professor Manuel Machado, da USP. Aí decidi vir embora. Eu consegui um caminho que hoje não é tão fácil mais. Eu acredito que eu tenha sido o último que conseguiu, na verdade, entrar aqui no Canadá por esse caminho. Eu apliquei para um concurso público para ser professor da universidade em Manitoba, aqui em Winnipeg, e eu consegui a vaga de professor, carreira de dedicação exclusiva na universidade aqui. Por ter conseguido essa vaga, eles me deram uma licença temporária para eu poder atender em consultório, desde que eu conseguisse, em 5 anos, fazer todas as provas dos boards de especialista, né? Então, eles me deram um tempo e foi o que eu fiz. Depois de 2 anos, eu fiz a prova e tirei a licença. Fiquei como professor, dedicação exclusiva na faculdade por 5 anos. Aí eu decidi ir para professor regime parcial durante 3 anos e eu montei meu próprio consultório.
E hoje eu praticamente estou no consultório, a gente fundou um grupo de ensino, um grupo de estudo aqui, chamado Winnipeg Endodontic Study Group, e onde a gente tem ministrado cursos, hands-on, as aulas, e sem a burocracia da universidade, de uma maneira Perfeitamente. igual a gente está fazendo agora, uma maneira bem mais contraída, com o objetivo de aprender. Legal. Aqui nós estamos 2 horas a menos do que vocês, aí são 8, aqui são 6 horas. E acho que no Canadá está sempre frio, né, Guilherme? Não adianta. É pedir demais um calor aí, né? E deixa eu te perguntar, falando um pouco da odontologia canadense, qual que é a diferença básica que você vê da odontologia canadense para a brasileira? Tem alguma peculiaridade, a procura da população? Eles têm uma certa disciplina com a odontologia, com o dentista? O que você vê de diferente aí da odontologia canadense? Olha, eu sou um especialista em endodontia, eu só faço a minha área aqui, então meu conhecimento fica bem restrito à minha Sim. área, mas eu vejo um pouco o que eu vejo de extrema diferença com relação ao Brasil é o acesso ao dentista. Aqui o acesso é muito maior, pessoas de um nível econômico bem mais baixo, eles têm acesso à odontologia. Isso é uma grande vantagem. O número de dentistas no Canadá é um pouco menor do que no Brasil, então aquela relação dentista-paciente aqui é bem mais equilibrada com relação ao Brasil. Ah, eu sou suspeito, eu levanto a bandeira do nosso país, eu acho que a nossa odontologia está, sem dúvida alguma, entre as melhores do mundo. Sim, Nós temos, por exemplo, vou só dar alguns exemplos. A estética, não é a minha área, mas a estética do Brasil é imbatível. sim, perfeitamente, Você quer uma perfeitamente. odontologia estética no Brasil, É Brasil. é incrível. Aqui, o que eu vejo, o treinamento do especialista é um treinamento muito mais intensivo do que no Brasil. No Canadá, nós temos, na endodontia, 3 universidades que oferecem especialização, só que cada turma tem 2 alunos. Então, se formam 6 especialistas em endodontia por ano no Canadá. Ortodontia um pouco mais, mas eu te diria que talvez uma universidade do Brasil forme o número de especialistas do Sim, Canadá inteiro por ano. sim. Então, essa reserva de mercado, já que a tua área nessa parte da odontologia, o gestor, aqui Seria um prato realmente. cheio para mim aí, né? Na verdade, aqui no Brasil, a gente tem que se desdobrar. Tem uma estatística, para ser sincero, eu não tenho a convicção, o fato que é real disso, mas fala-se que 20% dos dentistas do mundo estão aqui no Brasil, né? Então, realmente, a disputa aqui ela é muito maior. Mas, mesmo assim, a gente consegue comprovar por A mais B que tem mercado, a odontologia de qualidade ela é escassa. Hoje, mais cedo, eu fiz uma live falando disso, né? Que tem mercado para todo mundo. Enfim, para os dentistas que estão assistindo a gente aí, agora nós vamos entrar um pouco na parte do coronavírus, do Covid-19. Clica, tem uma setinha aqui, ó. Clica nessa setinha que está embaixo, chama o maior número de dentistas possível, porque é importante demais essa troca de experiência. Aqui no Brasil, doutor Rodrigo, você tem parente aqui, você tem grupos de WhatsApp daqui, dentistas aqui, você deve estar acompanhando, né? A gente está vivendo, a gente passou muito rápido um período de resistência do coronavírus, do Covid-19. Aí teve o choque que teve que parar de trabalhar. Entramos em quarentena. Praticamente o Brasil todo nós entramos em quarentena. Só que na terça-feira, o nosso excelentíssimo presidente anunciou que não precisa de quarentena, que pode voltar a trabalhar e tudo mais. Então gerou aquela polêmica. E aí, volta ou não volta? Né? No início da live eu estava falando que a gente fica aqui no Brasil, quando para de ver a live, pensando já voltar, meio tendencioso nessa linha de raciocínio de voltar a atender, com certa cautela e tudo mais. Aí quando eu chamo um convidado para falar a realidade do país, parece que a gente tem um choque de realidade, fala, epa, não é bem assim, né? A gente teve duas ontem, uma dos Estados Unidos e uma colega da Austrália, que ela, na Austrália estava dentro do consultório mostrando como que está sendo lá, e realmente a gente pensa, poxa, no Brasil, que é o Brasil, a gente não precisa ficar falando a, a, as brechinhas que tem no Brasil. Vai voltar a trabalhar, esse trem vai dar zebra, né? A gente viu que vários países tentaram voltar e tiveram que recuar, né? Aí no Canadá,
como que está a situação geral e depois dar uma pincelada na odontologia, por favor. Esse é um tema bem polêmico hoje em dia. A gente está, como tem sido ultimamente, totalmente polarizado, né? Hoje em dia, e o mais importante é a gente entender que a gente tem que concordar que discordar é saudável, desde que a gente respeite a opinião do outro. Eu acho que essa polarização não vai levar a lugar nenhum e vai levar só a esse extremismo que a gente tem visto. Aqui, realmente, a gente está naquela situação de quarentena. O que eu vejo é muita gente levando a sério. Muita gente, na parte da odontologia, nós estamos parados há 2 semanas. Nós só podemos atender emergências no consultório e emergências só se você passou por 2 planos. O paciente tem que ter sido medicado, a medicação tem que estar mostrando que não está fazendo efeito, aí você pode pensar em atender o paciente. A tua primeira linha de ação é medicar o paciente, não é nem vê-lo no consultório. Você, como um excelente endodontista, deve ser o pai da emergência, né? E está sendo muito solicitado, mesmo assim, aquela emergência em último caso, como você mesmo disse aí. Por 2 motivos. Uma que é o que a gente falou, a gente tenta medicar e você resolve muitos problemas com a medicação. E o segundo, o paciente não quer vir no consultório. Se ele puder evitar, ele evita, porque ele também está com medo. Ele está consciente. Eles estão com medo de... Então, assim, eu acredito que o isolamento ainda não está perfeito, mas está acontecendo. O Canadá acabou de repatriar quase 1 milhão de habitantes que estavam fora do Canadá, porque aqui existe uma coisa que eles chamam de snowbirds, aqueles canadenses que vão embora em novembro e voltam só em abril, para passar aqueles tempos frios fora. Eles vão para a Flórida, vão para a Califórnia e vão para o México. Só que muitos seguros não cobrem pandemia. Então, eles acabaram de trazer, estão trazendo muitos. E muitos dos que estão voltando doentes. Então, os números estão aumentando. Aqui no Canadá existe uma coisa chamada quarentena mandatória. O cara é obrigado com uma multa de $975 mil se ele for pego fora da quarentena. Então, isso é o que o governo pôs. Se ele entrou e ele saiu da quarentena, tudo bem que a fiscalização não é fácil, mas se um vizinho liga e uma pessoa dedo, acontece alguma coisa, $975 mil ou 6 meses na prisão, se você sair da quarentena. Só para você ver o nível de como eles estão levando a sério a quarentena aqui. Ainda não é perfeita, porém, o número de contaminações comunitárias aqui, o registro é muito pequeno, ainda está muito relacionado a viagens, né? Pessoas que adquiriram vírus viajando. Agora eles estão cortando a viagem entre províncias. A província de Quebec, Ontário e British Columbia são as que mais estão sofrendo. Alberta também está sofrendo muito. A gente aqui, Saskatchewan, New Brunswick, tem umas províncias que a gente ainda está mais tranquilo. Mas aquelas onde onde a gente tem os grandes aeroportos, a entrada, eu acho que são onde eles acabaram sofrendo mais. Com relação à odontologia, como eu te falei, nós estamos fechados há 2 semanas. O CRO aqui, que é o MDA aqui de Manitoba, a gente tem comunicação com o presidente diariamente você recebe uma mensagem ou você recebe um vídeo pelo YouTube, alguma coisa, onde ele te dá 5 minutos de uma ideia do que está acontecendo e que ponto está. Um detalhe muito interessante que eu achei aqui é que os dentistas todos estão doando os seus materiais para os hospitais. Então, fizeram um grupo e os dentistas doaram todas as máscaras de proteção, aventais, todos os cartazes, estão sendo doados para hospitais porque eles estão esperando a 2ª semana de abril, uma semana extremamente delicada. Hoje nós tivemos a primeira morte aqui em Manitoba. Era uma senhora que trabalhava, na verdade, numa empresa de odontologia, que fornece materiais odontológicos, 60 anos de idade. Nem então, é tão velha, né? Porque não, é o seguinte, então são esses 15 dias. Porque o Canadá é um país extremamente idoso, né? Ou eu estou equivocado? Então, o número de idosos aí é bem considerável em relação ao Brasil. Depende da província que você vai, sim. Mas é um país relativamente idoso, por isso que é tão aberta a imigração. Sim.
igual você disse, tem 2 semanas sem atendimento. Tem previsão para voltar ou é dia após dia, igual você disse, que vai conversando com o presidente do CRO e vai tendo as coordenadas? A gente está sem previsão por enquanto. Os otimistas falam primeira semana de maio, primeira semana de junho. O governo está lançando vários pacotes, porque nós somos vistos como pequenos negócios aqui. A maioria dos nossos funcionários foram para o seguro-desemprego, porque os consultórios aqui têm muitos funcionários, né? E, na verdade, eu mantive o gerente e uma assistente em caso de urgência. E o governo está lançando um pacote que nunca houve na história para tentar segurar as pequenas empresas. De novo, eu não acredito que a gente volte antes da primeira semana de maio, força total. Doutor Rodrigo, eu tento fazer a live sempre descontraída, né? Mas quem está no Brasil, que está vendo, que a maioria, arrepiou até o cabelo da unha, falar que dá vontade de chorar quando você fala isso, que é até primeira semana de maio, porque nós custamos a segurar a turma aqui por 3 dias. É claro que a gente vê uma tranquilidade em você falando, porque você está num país onde o apoio do governo é totalmente diferente, né? Lembrando que eu recebi uma mensagem da nossa assessoria contábil que o governo está para anunciar, não sei se já anunciou, não tive tempo de acompanhar, uma ajuda de 40 bilhões para pequenos empresários, né? Aqueles empresários que faturam de 360 mil a 10 milhões por ano. Tá? 10 milhões por ano. Então, se você tem uma clínica que é CNPJ e fatura em média 30 mil de nota fiscal, tá lembrando, né, Rodrigo? Porque do Brasil tem esse quesito, né? Se você tem um faturamento aí de nota fiscal de 30 mil comprovado por mês, você vai ter o direito a um empréstimo com taxa de menos de 4% ao ano, tá? O intuito é para pagar funcionários e você tem que ter a garantia que nos próximos 2 meses não irá demitir ninguém. Não sei se o pessoal está sabendo disso, mas vamos aprofundar mais nesse quesito. Apesar de eu achar pouco, a gente fala 40 bilhões, mas, está limitando muito uma classe só, né? Tem que ver o que vai ser feito com os demais autônomos, principalmente as pessoas físicas, né? Aquela pessoa, aquele consultório que trabalha sozinho, ou ao contrário, daí que aqui no Brasil tem muito dentista que é só ele e a secretária, ou é só ele mesmo, só ele e Deus dentro do consultório. E esses que também estão bem desesperados, porque as contas vão chegando e fala que tem apoio de banco para prorrogar empréstimos, e eu já recebi mensagem que juros estão abusivos em cima disso, fala que está tendo em instituições privadas, né? Quando você está indo atender urgência, você teve alguma recomendação diferente no atendimento, no momento do atendimento? Está tendo alguma precaução diferente da rotina? Sim, a gente tem aquelas perguntas que a gente tem feito, a secretária já faz e o gerente já faz todas aquelas perguntas que foram nos dadas, de que quando que eles viajaram, se viajaram, há quanto tempo eles estão aqui, se apresenta algum sintoma. O paciente entra no consultório, rapidamente aferido a temperatura do paciente. Nós estamos expressamente proibidos de atender pacientes sintomáticos. Se o paciente tem sintoma de gripe ou um resfriado, você não pode atender. Toda a parte, a nossa parte de paramentação pessoal, né, toda a parte de proteção foi reforçada, o uso das máscaras N95 pré-moldadas, para ter certeza que elas estão corretas na tua face. Então, toda aquela parte de proteção pessoal foi extremamente reforçada pelo CRO. Agora, é difícil, né? Foi o que eu te falei, a gente está tentando espaçar os pacientes, não ficam 2 pacientes na sala de espera, só pode estar um. Se vai ter outra pessoa chegando ou chegou com algum parente e uma paciente chegou, essa paciente imediatamente é posto numa outra sala para tentar manter a distância entre eles. E antes do atendimento, todos fazem aquele bochecho com peróxido de hidrogênio a 1%. Então, a gente está tentando usar de todos os recursos possíveis para nos manter livre da doença e também não deixar a contaminação cruzada entre pacientes. Mas eu acho que o principal é diminuir o número e manter a distância. Eu acho que essa é o principal. Perfeitamente.
Na sua rotina aí, diária do momento, né? Comércio, tudo fechado, está tendo que estocar alimentos ou está conseguindo fazer a compra é, é, gradativa? Está faltando alguma coisa aí ou até que não? Não, sabe que agora também, 2 semanas atrás, como todo mundo, a gente teve uma falta gigante de papel higiênico. Virou uma piada mundial isso daí, né? Aqui não foi diferente, aqui realmente acho que o produto mais comprado foi papel higiênico e álcool gel. Ah, Qual será a preocupação do papel higiênico? Aí não tem duchinha, não? é, eu acho que piadas já vieram um monte, né? Ah, agora a gente fez uma compra muito grande semana passada com a preocupação de algum fechamento mais rígido do comércio, mas por enquanto o comércio está aberto num período parcial e todas as vezes que a gente tem ido buscar alguma coisa para necessidade diária da casa, não tem faltado nada, pelo menos nada que a gente use no dia a dia. E tem fiscalização? Se você sai ao mercado, corre risco de um policial te parar, te abordar, falar o que você está fazendo na rua? Não, a É gente não está consciente, nesse né? ponto. Não, não está nesse ponto aqui ainda. Aqui o que está sendo muito respeitado é a distância social, que eles falam, aqueles 6 pés ou 2 metros entre uma pessoa e outra. Isso daí eles estão tentando manter mesmo. E as lojas, eles não deixam ah, muita gente. Aliás, veio hoje uma ordem de que não pode ter nenhum grupo reunido com mais de 10 pessoas. 10 pessoas é o máximo. Antes era 50, hoje eles reduziram para 10. Então, aonde quer que você esteja, não pode ter um grupo de 10 pessoas reunidos juntos. Daí sim vai ser fiscalizado. Então, escola não está funcionando, a criançada não está indo para aula. Não, a escola está parada já faz 2 semanas. Elas têm aquela online schooling que elas estão fazendo, 1 hora, 2 horas por dia com os professores. Existem já escolas no Canadá que já fecharam para o ano. Acabou, só volta agora em setembro. Já consideraram que o ano letivo foi terminado, presencial vai ser só pela parte online. Porque você não pode esquecer, né, que eu acho que a grande preocupação é que o pico disso tudo que a gente está passando agora vai ser agora, a segunda semana de abril. É aí que a gente vai ter a real. Você está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos. Só hoje em Nova York, 6 mil casos É, novos, 2 mil casos em Nova Jersey. essa que seria a minha pergunta. Como, pela proximidade, né, entre aspas, a gente sabe que o país é gigante, pela proximidade, você vê o Canadá mais tranquilo do que os Estados Unidos nesse momento? Ou vocês estão vivendo essa tensão, esperando a bomba estourar aí em qualquer momento? Tá, a tensão existe. A tensão existe, a gente está esperando estourar, sim. Acho que não no mesmo nível dos Estados Unidos por 2 motivos. Aqui é um país de 36 milhões de habitantes, os Estados Unidos tem 300 milhões de habitantes. A outra grande diferença é que eu acho que aqui eles começaram a levar um pouco mais a sério, mais rápido. O primeiro-ministro aqui ele está tentando ter uma postura mais pró-ser humano, pró-vida, e menos um pouco a parte dos negócios. Afinal, a economia tem que girar. A preocupação existe, mas eles ainda estão zelando mais pela preocupação com o ser humano. Em compensação, lá está muito parecido com o Brasil, né? O país está dividido, Sim. você tem estados lá que estão totalmente abertos, estados estão em lockdown. Detroit hoje estão declarando um estado de calamidade, está terrível lá também. Então, acho que o controle lá não foi tão rigoroso Sim. como foi aqui. Não, e outra coisa, eu não quero entrar em cunho político, jamais, 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 eu não quero discutir isso, mas será por que o povo americano e o povo brasileiro está bem polarizado e está bem característico, né? Por causa dos líderes que eles estão tendo com o radicalismo que está tratando isso, né? E é isso que a gente tem que refletir, né? E essas lives que a gente está fazendo que está mudando, igual eu disse, a gente muda o jeito de pensar. Aposto que cada um que está assistindo essa live, que é de extrema importância, na hora que desliga o celular, fala: Meu Deus do céu, o trem é feio. Porque eu vou te falar de coração, Rodrigo. Por mais que todo mundo tenha acesso à informação, tem muita fake news, como aí deve ter tido também, tudo isso acontece em qualquer canto do mundo, mas a gente não, por incrível que pareça, a gente não está sendo bem orientado.
Tá? Virou uma guerra política que aí vira um monte de interesses, informações, a gente não sabe em quem acreditar e tudo mais. Então, quando a gente escuta esses relatos, né, da, 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 da da preocupação dos outros países, dos governantes, né, do apoio que eles estão dando, a gente fica assustado. Porque, eu vou ser sincero, eu cogito a voltar a trabalhar, não cogito, cogito, não cogito. E olha só, nós estamos começando o que vocês já estão passando há 2 semanas. Né? Como que você recebeu, com o que você sentiu quando você recebeu essa polêmica que está aqui no Brasil? Qual que foi a sua sensação? Tipo assim, esse povo não está respeitando, ou quem sabe dá certo? O que você tem a dizer sobre isso? Eu vou falar baseado no que eu tenho, como eu te falei, eu tenho família lá, tenho amigos, eu já escutei de tudo, eu já escutei gente falando, olha, agora o bicho pegou aqui, tá todo mundo em pânico, tá todo mundo em pânico, agora pegou. E já escutei gente falando, olha, aqui tem eu que não tá achando que isso aqui é só uma brincadeira. É difícil eu julgar baseado no que está aí. Eu vejo coisa pelas mídias sociais, você nem sabe se é verdade ou não. Sim. A única coisa é que isso aqui é um vírus, que a gente sabe muito pouco sobre esse vírus. É um vírus que, apesar de ter uma taxa de mortalidade relativamente baixa, para determinados grupos de pessoas, ele é extremamente mortal. E eu acho que a gente, nesse momento, tem que dar o maior valor possível e tentar segurar a onda o máximo que der, porque eu nunca achei que eu fosse viver para presenciar esse momento de Sim. pandemia, Não, né? eu tenho falado isso, a gente vai fazer, a gente está fazendo parte do momento da história, né? Isso daqui, a crise do Covid-19, isso vai estar nos livros de história, com certeza, daqui 100 anos, os nossos netos estudando, bisnetos estudando, vai estar lá, esse momento. E a gente tem que torcer para que não seja tão grave. Eu estou procurando, né, com essa reviravolta que deu, amanhã, às 10 horas da manhã, a gente vai fazer uma live com uma dentista que não é especialista, porque não é, ela é residente, né, em odontologia hospitalar, para falar como que está a realidade da odontologia dentro de um hospital aqui no Brasil, né? E eu vou receber às 15 horas um médico cientista da Fiocruz para poder falar do impacto do Covid-19, né? Porque agora eu comecei a migrar um pouco para o pouquinho que eu puder orientar os dentistas, já que vai voltar com um pouco de responsabilidade, né? Já que não está tendo essa informação. Eu, sinceramente, eu gostaria até de ter mais alcance, né? Isso os colegas estão ajudando, divulgando, clicando para dentista e tudo mais, porque dentro do que eu posso fazer, eu estou fazendo, né? Mas, infelizmente, eu tenho um grande receio porque o brasileiro é um pouco indisciplinado. O brasileiro gosta do jeitinho. O Brasil, como você falou, tem suas vantagens. O Brasil é lindo. Esse jeito irresponsável do brasileiro de viver tem o lado gostoso, né? Porque também você fica tudo em muitas regras. Tem hora que é chato, mas tem hora que essa irresponsabilidade preocupa, né? Eu tenho família, você também, eu tenho filho pequeno, minha esposa está grávida. A gente tem receio disso virar um caos, esse país que não tem uma estrutura que o Canadá, por exemplo, tem. Né? Eu estou imaginando que tenha um sistema de saúde muito mais eficiente em comparação com o Brasil. E tendo esse sistema de saúde eficiente, veja as preocupações, as precauções que estão tendo por aí. Não é isso mesmo? Mas a gente aqui também está com problemas de número de leitos, né? O problema do paciente com o problema respiratório grave, que é a consequência desse Covid-19, tem a média de internação, a pessoa chega a ficar, às vezes, quase um mês internada, às vezes 3 semanas com ventiladores. Aqui na província de Manitoba, a gente tem 243 ventiladores. Então, se você coloca a perspectiva do que isso pode acontecer, ou a saturação, é igual o que aconteceu na Itália. Você não vai ter suficiente para cuidar de todo mundo. E, infelizmente, hoje, a única coisa que a gente tem ao nosso alcance, antes da vacina e da cura, é o distanciamento social, não tem outra opção. O que a gente não pode esquecer, você entende essa parte de gestão, economia, muito mais do que eu, mas tem gente comparando o que está acontecendo agora com a Segunda Guerra Mundial, eu entendo.
Só que a gente não pode esquecer que na Segunda Guerra Mundial se devastou um grupo da população ativo, trabalhador. Na hora que a guerra acabou, não tinha quem trabalhasse, não tinha quem fosse, não tinha. O que a gente não pode esquecer é que se a gente ficar quieto, isso aqui passar logo, assim que abrir, a gente puder voltar, a gente vai recuperar. Vai ter dificuldade? Não tenha dúvida, mas a recuperação vai ser um pouco mais rápido. Eu acho que o estrago não vai ser tão grande quanto foi aquela guerra mundial. Então, eu não sei, eu acho que a gente tem que esperar mais um pouco. Eu estou muito otimista com a cura. Eu espero que tenha alguém estudando muito agora, muito mais inteligente que eu, para achar Eu conversei isso hoje com a minha esposa, falou, não é possível que não vai ter cura, só teve o do HN1, né, que foi a gripe suína, que chegou atropelando tudo aí. Eu falei, mas demorou um pouquinho, né? E a gente tem essa esperança que alguém chega e fala, tá aí a cura, vamos dar um sacode nisso, né? Doutor Rodrigo, você falou que o governo está colaborando, mas você especificamente, o seu consultório, a sua clínica, já chegou a receber alguma coisa, ou só especulação, ou fez algum cadastro, alguma coisa? Não, a partir de segunda-feira, os pacotes têm sido anunciados, a maioria dos pacotes é para ser aplicado agora segunda-feira, ou dia 1º de abril, que tomara que não seja mentira. Mas esse é o dia que você vai aplicar para os pacotes que eles estão oferecendo. Dizem que segunda-feira vai vir mais, mas a ajuda do governo no momento tem sido algo que o pessoal tem dito que tem sido interessante, que o governo tem realmente interferido de maneira positiva para tentar ajudar o pequeno empresário. Então, a população em geral não está temendo desemprego, não está dando essa rebeldia com a economia que vai parar? Em geral, está tendo algum murmurinho disso? Medo tem. Todos que foram colocados no seguro-desemprego, medo tem, porque ninguém sabe se a hora que voltar. Por exemplo, meu consultório, nós temos 8 funcionários. O medo deles é, e se voltar devagar e você não precisar mais dos 8 funcionários, agora você precisa só de 7 ou de 6. Então, o medo tem, não tenha dúvida nenhuma, mas eu estou vendo uma coisa que eu estou achando que é interessante e a gente tem que fazer. Gente, agora é a hora da gente se unir como ser humano, né? E entender que aquela pessoa também tem uma família para cuidar e a gente tentar se ajudar. Eu acho que todo mundo, Eu acho que se a gente nessa hora esquecer partido político, religião, cor, raça, tudo, entender, gente, vamos sentar e vamos nos ajudar, não tenha dúvida nenhuma que juntos a gente vai sair dessa. Agora, perfeitamente. Se for polarizar, vai ser muito mais difícil. A gente tem que se ajudar. Segunda-feira, hoje é sexta, segunda-feira, eu atendi um senhor, emergência, muita dor. Ele veio no consultório e falou, só tem um problema, eu estou quebrado, meu negócio está fechado, eu não cobrei $1 desse paciente, fiz a emergência. Por quê? E a gente tem que fazer mais isso, porque só a gente vai perder a esperança no principal, que é o ser humano, cara. Você entendeu? Então, eu sei que parece fácil a gente falar, mas é importante. Ao invés da gente ficar divulgando notícia ruim, vamos divulgar o que está sendo feito de bom aí fora, vamos divulgar o que as pessoas... Porque você vai perdendo um pouco aquela esperança no ser humano, sabe? Porque só vai vindo coisa ruim na tua cabeça e você fala, o que eu estou fazendo aqui? Aí vem a depressão. Vamos ao contrário, olha, por que as pessoas não começam a postar todo dia um ato de bondade que eles viram de uma pessoa? Aí talvez comece a encher pra gente aquela alegria de falar, não, peraí, nesse momento tem coisa boa aparecendo aí. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Pô, Rodrigo, muito bom, cara, muito boas essas colocações, e assim, eu estou muito contente, sabe, porque todos os convidados, não sei se todo mundo, quem está acompanhando todas as lives, ou assistiu depois, que muita gente assiste depois também, todos os convidados deram show, cara, deram show. E você vai confirmar aqui para o pessoal o seguinte, eu evito de conversar, como que tá aí tudo, porque pode parecer que eu estou procurando gente tendenciosa ao lockdown, ou lockdown vertical, horizontal. Pode parecer que eu estou querendo, né, formar uma opinião. Não. Eu deixei bem claro, eu não
eu não tenho vergonha de dizer isso, e nesse momento ninguém tem que ter vergonha de falar que não sabe o que vai fazer. Pô, ninguém é obrigado a saber, ninguém entende isso, né? Então, assim, da mesma forma que eu deixei para te perguntar as coisas aqui na hora, para eu ter uma noção na hora como é que tá, porque senão fica muito assim, vamos falar isso pro pessoal e tal. E eu não quero, eu quero ouvir a realidade mesmo, porque a verdade é que impressiona, né? E todo mundo vem falando a mesma coisa, vem falando. É, eu já falei algumas vezes, mas tem muita gente que está assistindo agora que não me conhece. Você falou, tem 8 funcionários. Agora pensa, eu no Brasilzão, eu tenho 52 funcionários, porque tem prestadores de serviço, mas 52 pessoas na minha clínica que está dependendo, mandando no grupo. E aí, Guilherme, volta ou não volta? Volta ou não volta? Eu falei, calma, gente, calma, vamos ver, vamos ter sabedoria. Houve o boato que vai voltar segunda-feira, mas já viu que não é bem assim. Eu mandei no grupo, gente, tá rolando um papo de voltar. Quem está disposto a voltar, né? Porque mesmo sendo funcionário ou prestador de serviço, o prestador de serviço ele tem a autonomia dele, mas mesmo funcionário, 2 meninas falaram assim, olha, 2 irmãs, né? O marido de uma, elas moram no mesmo lote, o marido de uma foi ao médico, está com suspeita de ter sido contaminado. Então, automaticamente você não vai. É aquilo que você falou. Eu mandei um áudio para as meninas, não sei se tem alguma delas me vendo aqui. Eu falei assim, gente, o que vocês falaram é isso mesmo. Se você falou que tá com sintoma e tudo, não é para ir, não se sintam pressionados. Chegou no momento agora da gente se ajudar. Se todo mundo falar que não quer ir, a gente não vai. Tá? Eu estou aqui só sendo o condutor das decisões, mas quem vai tomar a decisão vai ser em coletivo. E assim foi feito, né? No grupo dos dentistas, eu tenho grupos separados também com dentistas e tudo, a gente conversou isso. E é isso que você falou, né? Agora você deu show aí na sua colocação de posicionamento que cada um tem que ter. E o que eu bato muito na tecla, nós dentistas, nós temos uma responsabilidade social. Já que nós estamos num país aqui no Brasil com pouca informação, espera-se que a gente tenha um pouco mais de informação, os pacientes esperam que a gente tenha um pouco mais de informação. Se a gente pega e abre o comércio todo, pum, dentista aberto e tal, aqui fica dente na rua dançando e tal, o cara fala, vai, tá liberado, então vamos seguir a vida. Então é isso, se eu falar alguma coisa de errado, aí você pode me corrigir, Não, mas concordo se com você... você. Eu concordo com você em gênero no migral. Eu acho que é por aí. Minha opinião pessoal, se você me permite, eu acho um pouco Ah, cedo abrir o mercado. Eu acho que o Brasil ainda não chegou no pico. Eu acho que a gente vai se arrepender, como aconteceu na Itália. Eles se arrependeram e você ouve relatos de lá falando que a gente não deveria ter aberto a parte do norte da Itália, eles sofreram demais. E que Deus abençoe os nossos médicos e enfermeiras, porque esses é que vão ser os nossos verdadeiros heróis nessas próximas 2 semanas, um mês. E que os dentistas não esqueçam que a gente fez um juramento, nós somos profissionais da saúde, a gente tem que tentar ajudar no que der, mas de uma maneira responsável, vamos ver. Mas eu acho que vai dar certo, cara, vai dar certo. Tem alguém muito mais inteligente do que eu estudando agora e vai achar essa cura, tá? Já tem algumas drogas promissoras e é isso que a gente vai ter que contar agora, né? Vamos ver como é que isso vai ser. Vamos ver. olha, você é muito bom, tá muito bom bater esse papo, né? A gente, para ter um momento querendo acabar, vamos lá, para a gente ter um momento um pouquinho descontraído, eu tento levar lá descontraído, mas essa aqui, na verdade, parece que foi mais um choque de realidade. A gente viveu hoje um dia muito, volta ou não volta, pelo menos aqui em Minas Gerais, eu estou em Belo Horizonte, né? O CRO liberou, depois falou que é só urgência e emergência para algumas cidades, enfim. Então tá muito turbulento. E eu volto a dizer, eu não tenho uma opinião formada, tá? Para ser sincero, pessoalmente, olha que loucura que eu vou falar. Pessoalmente, eu, Guilherme, eu sou contra voltar, ok? Eu, dentista gestor, eu já começo a pensar individualmente em cada um, tá? Porque existe Brasil um pouco diferente do Canadá, a gente tem várias cidades, Minas Gerais tem mais de 700 cidades com menos de 20 mil habitantes. Pô, se aquela cidade não teve nenhum caso, se não tá tendo um isolamento lá parcial e tudo, talvez o radicalismo ali seja um pouco desnecessário. Mas
volto a dizer, o brasileiro, será que ele tem essa disciplina para poder separar as coisas? Né? A gente vive muito aqui no radicalismo. Então, se tem que parar, para todo mundo e não vamos correr o risco dessa contaminação comunitária. Né? Mas para descontrair um pouquinho, me pergunta uma coisa. O Gilvelton, ele está aí, Gilvelton? Aparece aí se você está aí. O Gilvelton, ele gosta de saber sempre uma coisa. O Gilvelton é um seguidor que ele acompanha todas as lives. Dentista vive bem aí no Canadá? A gente vive bem, sim. A gente vive bem. Não podemos reclamar, não. A parte é uma das profissões boas aqui. Não vou mentir, não. É uma bela profissão, sim. Sem dúvida alguma. E se o Juvelton quiser ir para aí agora fazer. Apesar que ele falou que não gosta de frio, né? Que vai só depois de março. Só depois. Ah, ele tá aí, ó. Ele já quis ir para a Austrália, para a China, para a Itália, Estados Unidos. Canadá tá afim, Juvelton? Se ele quiser ir para aí agora, você falou que você foi o último que pegou aquela possibilidade. Agora, como que funciona? Você sabe dizer? Hoje, a pessoa tem que prestar uma prova para fazer o terceiro e quarto ano da faculdade de novo. Existem provas para te permitir aplicar para essas vagas, ou então você desafia o que eles chamam o NGV, que é o Exame Nacional, que é composto de várias fases. Essas são as duas maneiras de entrar. Ou você tenta entrar como aluno da faculdade de novo, faz o terceiro e o quarto ano de novo, ou então você acaba tenta desafiar essa prova, que é uma prova escrita, prática, para você tirar a licença. Interessante, interessante. Aí, Gilvelto, se tiver... Especialista, só se fizer especialização de novo. Você tem que aplicar aqui, tem que ser a sua aqui ou nos especialização aí. Estados Unidos. Você Tá. tem que ser especialista por uma universidade acreditada, que eles chamam, né? Que tenha sofrido o processo de acreditação, né? Então, aí você consegue fazer a prova, porque aqui é igual a OAB. Você se forma em odontologia, você tem que fazer uma prova para tirar a tua licença. Você termina a tua especialização, você tem que fazer uma prova para você ser visto como especialista. Só o curso não te dá o título. Você tem que fazer a prova para ser aceito. Interessante. Você a Patrícia falou, abre o curso de endo para brasileiro aí. É mole, né? Olha, vontade não falta. A gente vai ter agora, segundo semestre, vários cursos só para brasileiros aqui, inclusive em associação com o Carlos Bueno, da equipe de Odontia de Campinas. A gente já está com tudo certo, a gente teve que pôr uma pausa por causa desse episódio, legal, mas a gente está assim com um grupo de brasileiros que vai vir para cá fazer uma mini residência. Aproveita e divulga aí para o pessoal, se alguém quiser falar a gente você, não tem a data ainda direitinho, mas olha, é só me seguir no Instagram. Galera da Endo, né? Endodontia. O resto, graças a Deus, me dá até arrepio quando eu penso em material de moldagem. Sim, Rodrigo, eu vou te contar um segredo, tá? Eu falei isso poucas vezes. Eu gosto tanto de endo. É uma pena que eu sou implantodonista. Mas eu nunca fiz uma endo na vida, eu nunca fiz um canal na vida. Eu fiz um canal, uma endo de um pré-molar na faculdade, que era não sei se era o 14 ou 24, eu já não lembro, né? Como tinha dois condutos, eu lembro que eu fiz um conduto, eu falei, minha dupla terminou de fazer a outra, sabe? Mas por isso que eu adoro o endo, entendeu? Porque eu nunca fiz, então eu adoro o endo. Eu rezo para vocês todos os dias, porque quem gosta de endo, pelo amor de Deus, que Deus abençoe. Cara, eu nunca fiz clínica geral na minha vida. Eu estava vendo vários ali, ex-alunos aparecendo aqui, uma dentista que trabalhava muito comigo, a Sumara, que me mandava muitos casos. Eu sempre fiz endodontia. E cara, eu sou o contrário, eu gosto. Então... e você parece normal, né? Engraçado. Deixa eu te falar, se alguém tiver mais alguma pergunta, pessoal, sobre o assunto principal, que é o Covid-19, pode perguntar, tá certo? Deixa eu ver, não tem mais nenhuma específica. Então, pessoal, tem muita gente sua aqui te matando a saudade, mandando um abraço. Eu tenho visto o nome de vários, olha, muita saudade de muitos. Obrigado por prestigiar e aqueles que me conhecem sabem o carinho que eu tenho pelo Brasil e por aqueles que estão. E o outro aqui falou que não é normal, não. É o Kenner, que trabalha comigo no consultório, que é o gerente do consultório. Concordo, Kenner. Brasileiro, nós demos aula junto durante 12 anos
E sabe aquilo que você pula na piscina, você fala para o amigo, pode vir que não está frio? Foi isso que eu fiz. Ele veio e hoje ele que gerencia o nosso consultório aqui e estamos juntos. Mas obrigado pelo carinho de todos, parabéns pela iniciativa, excelente. Obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês, cara. Muito obrigado mesmo. Eu gostei bastante também. Para finalizar, se alguém quiser... Ah lá, tá, tem um termo, vai ter algumas perguntinhas, mas se alguém quiser ir para esquiar, fazer um snowboard, pode mandar uma mensagem que vai ter um aposento só para dentista exclusivo. E como é que funciona esse quesito? Aí eu vou dar uma notícia. A província de Manitoba é uma planície, não existe montanha. Mas se quiser esquiar, vai fazer, tem que... então? Passar frio. Passar frio é bom. Legal. Aqui é a província mais fria do Canadá. A gente chega no inverno a menos 50, menos 45. Aqui o teste de frio do Brasil aí é o teste de calor que a gente faz aqui, entendeu, cara? Mas é bem frio aqui. Mas é bom, é uma delícia. Tá todo mundo convidado. Quem quiser. Você vai fazer o teste de vitalidade do dente, o paciente fala aí. Esse é o calorzinho. Vai sair um quentinho aí, hein? Muito legal. Perguntaram aqui se vocês estão usando algum termo de consentimento específico quando vai atender o paciente. Vamos dar até que não. Que ele está autorizando? Sim. Que ele... Sim. Hoje a gente tem um específico coronavírus que ele atesta que tudo o que ele falou é verdade, né? E para o tratamento endodôntico nós temos um termo de consentimento, né? O livro esclarecido sobre todo o tratamento e o que pode acontecer, o que não pode acontecer, as implicações, tudo, a gente tem isso também. Legal. Muito bom, tá certo, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida aqui, mande logo. Eu vou agradecendo o doutor Rodrigo Cunha, que me surpreendeu, né? O Gilvelto não quer ir para o Canadá por causa de menos 50 graus. Rapaz, não é fácil não, mas me surpreendeu com suas colocações muito sensatas, né? O cara bem esclarecido, evita polêmicas, né, de política. Eu acho que ninguém está querendo entrar nessa guerra, mas na verdade isso aqui no Brasil, vamos combinar, tá chato pra caramba. Eu acho que depois da última eleição, das penúltimas eleições, aí, se for juntar as últimas que teve a rede social, né? Pô, virou uma guerra. Mas sabe o que eu acho? Tá chato pra a minha caramba. última colocação, isso daí, o Brasil não é quem está lá, não é o presidente o Brasil. O Brasil são 200 milhões de pessoas aí, você entendeu? O presidente, o Brasil não é ele, ou eles. O Brasil é muito maior do que aquilo. Aquilo é um grupo de 5, 6 pessoas. E nós ficamos discutindo por pessoas que às vezes não estão nem aí com a gente. O Brasil não é o Congresso ou não é o presidente. O Brasil é muito maior que isso. E muito melhor do que isso. Acabou. É só a gente parar de pensar, relacionar o Brasil com o presidente ou com quem está lá. Quem está lá por 4 anos ou um pouco mais. Mas a gente é diferente, entendeu? O Brasil é aquele cara que trabalha das 7 às 7 da noite, independente de quem está lá. Eles aqui, às vezes, eles brincam comigo. Sabe por que o Brasil é um país que até dá certo? Pode estar na pior crise possível. O cara acorda às 6 da manhã, 7 da manhã está trabalhando, 7 da noite, não tem preguiça. Isso que é o Brasil. Se não fosse essas pessoas trabalhando, se matando, não dava. E ainda faz um churrasquinho no final de semana, e tá ruim, mas tá bom, e segue tá o ótimo. baile. Né? É isso que tem que pensar. E não essa polarização que acho que só está levando ao total desprezo que a gente tem visto aí. Muito legal. Pessoal, você vai receber o carinho de todo mundo aperta o coraçãozinho aqui atrás, você vai ver subindo um monte de coraçãozinho aí, ó, que eu acho esses aplausos. Obrigado aí por todo mundo. você. Um monte de gente, eu li o nome de muita gente. A live vai ficar salva. A live vai ficar salva no meu Instagram. Você pode voltar lá que você vai ler as mensagens, consegue ver direitinho. Legal. E eu vou deixar a última pergunta para você bater o martelo. Se você tivesse esse poder, essa autonomia, a pergunta aqui é a seguinte. Só um minuto. Voltar ou não na segunda-feira? E aí? Não. Muito cedo. Não por nós, por você, por mim. Mas por aquele que tem 70 anos, 65, os mais frágeis. Parece que a vida deles não tem mais sentido. Não, a vida deles é tão importante quanto a nossa. Então, a minha opinião, não volta. Não volta.
em respeito àqueles que não têm vez nesse momento, que parece que estão à margem da sociedade agora. Parece que assim, os mais velhos, que isso? São pessoas que se dedicaram a esse país quantos anos? Hoje estão ali aproveitando uma das melhores fases da vida, que talvez seja a aposentadoria, e vão ser presenteados com uma morte hoje dita precoce. Não. Então, essa é a minha opinião. Em respeito àqueles mais velhos que não têm voz nesse momento e às vezes não têm nem condições de se defender, não votaria. Show de bola. Então, assim, encerramos sem mais nenhuma palavra, sem nenhum mais argumento, né? Só agradecimento. Doutor Rodrigo, fica com Deus, que Deus nos proteja, muita saúde para você, para sua família, para sua equipe, muita prosperidade. E agora, é um prazer. Agora nós somos amigos, então vamos bater sempre papo aí pela internet, tá certo? Gente, quem sabe obrigado. Num outro momento, com boas notícias, um papo mais descontraído ainda, tá certo? Fica com Deus. E obrigado, pessoal. Amanhã tem mais, tá? Amanhã nós vamos ter a dentista, que parece que foi aluna sua, tá? Parece que foi aluna sua. Eu tô conversando com tanta gente que me perdoa. A Regina, não é, rapaz? Ela falou aqui. Aluna minha da PUC, excelente hoje aluna. Ela trabalha... Que legal. Ela trabalha no Mato Grosso, responsável por um hospital, da odontologia do hospital. Ela vai dar as dicas pra gente, como que tá sendo no hospital. Já que é para voltar, vamos ver o que eles estão fazendo lá, os cuidados que estão tendo nos hospitais, né? Com certeza. 3 horas da tarde eu consegui um médico cientista da Fiocruz, parece que ele é vice-presidente da Fiocruz também. Eu acho que vai poder ajudar muito para falar as consequências do Covid-19, né? Porque ele às vezes não mata, mas ele pode deixar um estrago muito grande no organismo, tá certo? Meu amigo, fica com Deus, muito obrigado, um forte abraço, pessoal. Até mais. Contem sempre comigo, tá? Tchau, tchau.